Mas Deus ressuscita aquilo que um dia já existiu e não existia mais. Por quê? Porque, em outras palavras, Deus está dizendo para a criação: eu não desisti de você. Deus, mas não faz sentido, já está seco, mas eu não desisto deles. Pai, mas vai dar mais trabalho, começa de novo. Não, eu não quero outro, eu quero ele. Mas ele não está bem para isso, não importa, então eu renovo. Mas ele não acredita mais, então eu vou ministrar esperança. Mas ele está cansado, então eu vou ministrar renovo. Mas ele está doente, então eu vou liberar cura. Não há nada que falte nele, que falte em mim. Então libera sobre esse vale de ossos secos a palavra que está saindo agora da minha boca. É o que Deus está dizendo. Ossos secos, voltem a viver. Pega essa chave, irmão. Ossos secos, voltem a viver. Ossos secos, voltem a viver. Deus não precisa de um novo André Fernandes. Mesmo se o André Fernandes tropeçar, Deus não precisa de um novo Leandro, ou André Valadão, ou Gui, ou Osvaldo. Essa é a loucura do Evangelho, irmão. Um Deus que não descarta a criação, mesmo quando a gente descarta o propósito. Um Deus que não desiste de você, mesmo quando você desiste dele. Um Deus que não se esquece de você, mesmo se você se esquecer dele. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. É Jesus conversando com Pedro: Pedro, eu não esqueci de você. Você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Se fosse qualquer um de nós, a última pessoa que a gente queria ver era Pedro. Me negou por 3 vezes, fingiu que não sabia quem eu era, correu para longe de mim. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele pede para ver é Pedro. Deus que não desistiu da criação. Eu quero liberar isso sobre você. Deus também não desistiu de você. Se está comigo, diga amém. Seguindo Ezequiel 37, versículo 9, a Bíblia diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Cara, isso é muito poderoso, preste atenção nisso. Sopre dentro desses mortos para que vivam. Então profetizei conforme a ordem recebida, e então o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Irmão, pega essa outra chave. Profeta, pode voltar a viver? Senhor, tu sabes, então abre a tua boca e profetiza. Aí o profeta fala: assim diz o Senhor, se coloquem de pé, e eles se colocam de pé. Mas o Espírito não estava sobre eles. Logo, eles estavam de pé, mas ainda não estavam. Porque perguntou para amigos, e amigos acharam que não era uma boa ideia. Porque consultou algumas pessoas próximas, e pessoas próximas acharam que talvez seja ousado demais, grande demais, difícil demais. A verdade é que todo herói da fé, se tivesse consultado alguém natural antes de dar um passo sobrenatural, não seriam lembrados na história, porque não seriam heróis, muito menos da fé, não fariam parte da galeria de Hebreus 11, não seriam citados na eternidade. Se Abraão tivesse consultado seus parentes, provavelmente não sairia do meio da sua parentela. Se Noé tivesse consultado seus amigos, com certeza não gastaria décadas construindo a arca. Se José tivesse parado para ouvir os seus irmãos, a primeira coisa que ele faria era abrir mão da unção que tinha para lidar com sonhos. A Bíblia diz que quando José compartilha o seu sonho com seus irmãos, eles passam a odiá-lo ainda mais. A zona de graça de José se torna o ponto sensível que gera revolta dos seus irmãos. E é normalmente assim que acontece. O inferno se revolta a partir do seu ponto de graça. Não é aquilo que você é ruim, é aquilo que você é bom. Se Deus chamou para ser um sonhador, o inferno vai tentar fazer você parar de sonhar. Se Deus chamou para ser um libertador, o inferno vai tentar te coagir para que você não se posicione como tal. Se os céus te chamaram para ser um visionário, tudo e todos ao teu redor vão tentar se levantar para diminuir o tamanho da sua visão. Por quê? Porque tudo que o inferno faz é se contrapor a algo que os céus já fizeram. Guarda isso, irmão. Tudo que o inferno faz é se contrapor a algo que Deus já fez. O inferno não pode desfazer o que Deus fez, não pode desfalar o que Deus falou, não pode desprometer o que Deus prometeu. Então, como ele não pode mudar uma realidade estabelecida, a única coisa que ele pode fazer é distrair alguém que recebeu essa realidade.
Se um sonhador não entende que é sonhador, se um visionário não percebe que é visionário, se um libertador não se vê como um libertador, então o inferno não precisa fazer mais nada, porque se você não entende quem você é, você não sabe o que você pode. É como uma bomba relógio que foi desativada. Ele faz planos de futuro quando não tem ideia que amanhã o Senhor vai recolher. O que você quer levar a gente, pastor? Eu quero levar num ponto simples e fundamental de alguém que entregou o controle da vida para Jesus. Se a sua vida pertence a Jesus, os conselhos que te norteiam tem que ser os conselhos dele. Se a sua vida pertence ao Senhor, os conselhos que vão te levar a lugares altos tem que ser os conselhos deles. A igreja precisa parar de dar ouvidos à opinião de homens e começar a buscar de novo conselhos de Deus. A opinião de Deus, a glória de Deus, o doxa de Deus, a presença de Deus, o governo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Que Deus quer ser para nós não é só Salvador, mas também Senhor. Eu ontem vi um Reels de uma cantora, uma adolescente, bem conhecida no meio gospel, criticando a igreja da parede preta, e ela fala assim, abre aspas, muitas igrejas estão pintando a parede preta e colocando show de luzes para parecer com o mundo, mas a gente não precisa parecer com o mundo para atrair essa geração. Porque se o mundo quisesse estar nas boates, eles não viriam para a igreja, eles ficariam lá. E aí eu vi os comentários, um monte de gente falando, uau, meu Deus, muito bom que você falou, concordo com tudo que você disse. Eu falei, é interessante, pessoas que não constroem igrejas, opinando sobre igrejas, pessoas que têm um testemunho questionável, querendo questionar sobre quem está edificando vidas e batizando, e curando e libertando. Mas sabe o que é interessante? A gente está num momento em que qualquer um pode falar o que quiser, e tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Então, abrindo esse parênteses aqui, quando a gente traz a igreja para dentro do mundo, quando pastores sem caráter ministram sobre Jesus, quando pastores não são homens de uma só mulher, quando a gente celebra o divórcio ao invés da renovação de aliança de casamento, quando a gente transforma o reino de Deus num comércio, quando que a gente traz o mundo para dentro da igreja? Quando a gente perde a pureza, o temor. Irmão, o mundo dentro da igreja nunca foi sobre a cor de uma parede, isso é futilidade. Então, se pintarmos de branco, somos mais santos. Então, se apagarmos as luzes de palcos, somos agora mais maduros. Assim como a ausência disso não significa santidade, a presença disso não significa carnalidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto. Tem muita gente que não construiu nada, que não gerou nada, que não edifica em nada, dando uma opinião. E o problema é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. Se a gente não tiver bem firmado, fundamentado, seremos levados por todo vento de doutrina. Qualquer opinião de um artista gospel parece que é um fundamento da fé. Não é. Eu conheço o bastidor de alguns deles, eu conheço a vida de alguns deles. Tem